Olá, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Coelho do Pântano e esta é mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Só que hoje não é exatamente sobre qualquer coisa, porque eu vou falar sobre um tema que me é muito caro, que é o quadrinho nacional do Mega Man, As Novas Aventuras de Mega Man, publicado pela editora Magnum, produzido pelo estúdio PPA, entre 1996 e 97, mais ou menos. E é o meu quadrinho nacional preferido, apesar de todos os problemas que ele tem, e ele tem muitos problemas. E é um assunto que tem muita coisa a respeito na internet, no YouTube, em blogs, porque uma das pessoas envolvidas com o quadrinho, que é o Sérgio Peixoto, é um cara muito ativo nas comunidades de cultura japonesa brasileira. Então ele está sempre falando sobre esse quadrinho, sobre a produção dele, explicando o que aconteceu. Mas eu gostaria de falar mesmo, até porque eu também vou dar a minha opinião. Então eu vou fazer da seguinte forma: eu vou dividir em 4 partes. Não vou dividir porque vai ser numa pegada só, mas esse episódio ele vai ter quatro partes distintas, que eu vou falar sobre a produção do quadrinho, vou falar sobre o que eu considero os pontos positivos, o que eu considero os problemas dele, os pontos negativos e a minha relação pessoal com este quadrinho. Lembrando que a parte de produção eu vou falar baseado em tudo que eu já li a respeito desde a época, já li, já assisti, já escutei a respeito desde a época até os dias atuais, porque como eu falei, continua saindo material a respeito. Acho que eu vou colocar até link para uma ou outra coisa na descrição, pelo menos para uma entrevista do Peixoto para o Warp Zone na descrição, que eu não assisti ainda. Estou gravando isso antes de assistir, porque eu já tinha muita informação, não estou querendo pegar mais informação por agora. Então, o quadrinho do Mega Man, no episódio que eu falei sobre o quadrinho do Street Fighter, eu disse que o estúdio PPA licenciou o lançamento de um gibi paródia do Street Fighter. E foi aí que começou a relação do estúdio PPA, Peixoto Produções Artísticas, ou seja, o estúdio do Sérgio Peixoto, com a Character, que era uma empresa que representava a Capcom aqui no Brasil. Depois ele teve problema com a continuidade, a Character deu continuidade com a editora Scala para produzir o gibi do Street Fighter aqui no Brasil, a princípio lançando as edições da Malibu e depois produzindo as edições nacionais junto com o Mega Man, meu gibi nacional preferido. Também tem seus problemas e suas virtudes, falei isso no vídeo, no primeiro episódio do podcast, se eu lembrar eu coloco aqui nos cards. Mas então essa relação já existia. E quando o desenho animado do Mega Man foi lançado na TV brasileira, passava no SBT, eu particularmente achava um desenho muito fraco, apesar de ter uma abertura até legalzinha. Peixoto e José Roberto Pereira, que era sócio e parceiro dele na época, foram atrás da Character para tentar o licenciamento e contaram isso na Animax, revista que eles produziam na época com a editora Magnum. Quando eu li isso na época, na própria Animax, eu fiquei me perguntando por que foram atrás do Mega Man e não foram atrás de, sei lá, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato, etc. E em um dos episódios do podcast que o José Roberto Pereira tinha, José Roberto Pereira já falecido, ele conta que, na verdade, muita gente foi atrás de licenciar esses produtos, que são os mangás desses animes que saíam por aqui na época, mas a negociação com os japoneses não acontecia. Eles foram atrás da Character
E a negociação aconteceu. Afinal de contas, a Caracter era uma empresa brasileira que representava o material gringo, e era uma empresa até que já tinha relação com o estúdio PPA. Então a negociação aconteceu e eles conseguiram licenciar o Mega Man no Brasil. E segundo, se eu não me engano, Peixoto, a editora Magno, que fazia a publicação, que publicava, que colocava o gibi nas bancas, só concordou em fazer essa publicação se não pagasse nada pelo gibi. Ou seja, os caras estavam trabalhando para lançar um gibi de graça, estavam trabalhando para lançar um gibi sem receber. Com a cara e com a coragem. Eu vou abordar melhor isso quando eu for falar das virtudes, dos pontos positivos desse lançamento. Mas então isso foi anunciado na Animax número 6, se eu não me engano. Em mais algumas edições da Animax, eles deram mais detalhes de como andava a produção, etc. E contaram que a Capcom chegou a mandar páginas de mangás do Mega Man publicados no Japão. E aqui vai um parêntese: eu chamo de gibi do Mega Man, eu não chamo de mangá do Mega Man, apesar de muita gente chamar de mangá do Mega Man, mangá nacional do Mega Man, mangá brasileiro do Mega Man. E inclusive os próprios José Roberto Pereira e Sérgio Peixoto na época chamavam de mangá do Mega Man. Inclusive dentro do próprio mangá, dentro do próprio gibi, tem brincadeira com isso. Eu chamo de gibi do Mega Man ou quadrinho do Mega Man porque, na minha opinião, mangá nacional não existe. Mangá é um termo japonês para se referir a um determinado gênero de histórias em quadrinhos. Então, para mim, aqui no Ocidente, é tudo quadrinhos. As editoras, o mercado em geral, chama de mangá para atender um nicho, como uma estratégia comercial. Eu prefiro não chamar dessa forma. Eu acho que é quadrinhos produzido aqui no Brasil. E essa é uma ideia, inclusive, que o próprio Peixoto encampou. Ele falou sobre isso, se eu não me engano, ou foi na Fighter Dolls, que foi um quadrinho que ele publicou, ou foi na Anime X, que era uma outra revista que ele editou depois da Animax. Mas ele já respondeu gente dizendo: não é mangá nacional não existe, é um quadrinho brasileiro, estilo mangá. E eu acho mais correto isso mesmo. Mas, enfim, era só um parêntese. Então, numa das edições da Animax em que eles falavam sobre como andava a produção, eles contaram que a Caracter, ou seja, a Capcom, mandou páginas do mangá do Mega Man, um mangá publicado lá no Japão, naturalmente, para ser traduzido e publicado aqui no Brasil por eles, mas eles não quiseram, eles preferiram produzir o próprio gibi. E inclusive eles gostariam de chamar de Rockman, que é o título original do Mega Man, mas obviamente por uma questão de mercado, por uma questão de estratégia comercial, a Caracter disse: não, tem que chamar de Mega Man porque é o nome que é utilizado aqui no Ocidente, é o nome que o jogo é comercializado, o nome que o desenho é comercializado. A Caracter não estava licenciando esse produto porque queria que houvesse quadrinhos produzidos no Brasil, tivesse oportunidade para escritores e para desenhistas. Não, ela estava lançando esse produto porque era uma forma de divulgar o personagem dela. Ela estava licenciando esse produto porque era uma forma de divulgar o personagem dela. E segundo tanto o Peixoto quanto o José Roberto Pereira, quanto a autora do primeiro volume, que é a viúva do José Roberto Pereira, deixa eu ver o nome dela aqui, eu não estou lembrado, Harumi Saito, Márcia Harumi Saito ou Harumi Márcia Saito, acho que é Márcia Harumi Saito. Enfim, eles já falaram sobre a dificuldade de produzir isso aqui, que foi com a cara e com a coragem, que foi na tentativa e erro, porque eles não tinham experiência
no lançamento desse tipo de produto, apesar do estúdio PPA já ter lançado há algum tempo antes uns gibis do Street Fighter licenciados pela própria Character, como eu falei. Eu vou deixar na descrição um post do Sérgio Peixoto no blog dele, que ele fala detalhes, que na verdade ele reproduz comentários da Massa Harumi Saito. Ele também dá alguns detalhes dele sobre a produção da primeira edição do Mega Man, para mostrar o quão isso foi feito na cara e na coragem, na raça. Porque foram muitas dificuldades que eles enfrentaram. A primeira edição, você vê que ela foi desenhada totalmente no computador, as seguintes nem tanto. E aí que está um detalhe interessante da produção desse gibi, é que eles não tinham dinheiro para pagar para um autor fazer. Como eu disse, a Magnum disse que não pagaria nada para lançar, foi uma condição que a Magnum colocou. Então eles passaram a convidar autores diferentes por edição. A primeira edição foi feita pela Harumi Saito, a mulher do José Roberto Pereira, que era a autora que eles tinham ali disponível. Era a opção mais natural naquele momento. A segunda edição foi feita por 3 autores diferentes. A terceira edição foi feita pelo PH Marcondes, a quarta edição foi feita pela Erika Wano, e por aí vai. Ao longo das 16 edições, vários desenhistas passaram, alguns poucos se repetiram. E vários foram revelados, tanto para o mercado nacional quanto para o mercado internacional. Eu acho que os nomes mais notáveis são os do Daniel HDR, da Erika Wano e do PH Marcondes. O Daniel HDR foi um dos poucos a desenhar mais de uma edição. Ele desenhou partes da segunda edição e desenhou a 16ª edição. O Rogério Hanata também desenhou 2 edições, a 11 e a 13, que são as minhas preferidas. Inclusive o traço do Rogério Hanata é o meu preferido entre todos os autores que passou. Na minha modesta opinião, todos desenhistas muito bons. Todas as edições são muito bem desenhadas. E aí foram vários, Lídia Megumi, Fábio Paulino, Leonardo Ono, Sidney Lima, Alf, todos muito bons. Eu acho que depois eu vou pesquisar, quando eu for postar eu vou pesquisar e vou colocar na descrição o autor de cada uma, os desenhistas de cada uma das edições. Não posso prometer que eu vou fazer isso, mas vou tentar fazer isso. O fato é que foi uma saída que eles encontraram. O José Roberto Pereira e eu acho que o Sérgio Peixoto já disseram que eles não eram remunerados, eles sabiam que não estavam sendo remunerados, eles não faziam, olha, a gente não vai poder pagar, etc, topa fazer, faziam, e eles ganhavam algumas edições, além de ganhar portfólio e de poder dizer que desenhou para a Capcom. Algumas edições, poucas, se eu não me engano, o desenhista não foi o colorista. Teve um colorista específico para a edição, por exemplo, a número 16, que o Daniel HDR desenhou, teve uma colorista. Em outras edições, o próprio desenhista também coloria. E esse é um resumo da produção do gibi do Mega Man, que sobreviveu por 16 edições. No expediente dizia gibi mensal ou mangá mensal, mas eles não conseguiam cumprir com essa periodicidade. Então ela foi uma produção, na verdade eles dizem revista mensal, mas não conseguiam cumprir bem com essa periodicidade. Então ela foi uma publicação muito sem periodicidade definida. Alguns números teve um longo hiato entre o número 10 e o número 11, por exemplo. Houve um grande espaço de publicação. No editorial do número 11, se eu não me engano, o Peixoto diz, eu não lembro se o editorial é do Peixoto. O Peixoto era o editor, mas nem todo editorial era dele. Mas enfim, no editorial do número 11 é dito que esse período de hiato foi porque eles estavam fazendo um balanço e tal, e estava confirmado ali que o gibi tinha dado certo e que ia seguir a produção. Infelizmente não durou muito, porque foi apenas até o número 16, já que a crise econômica que o Brasil viveu ao fim dos anos 90
cancelou inúmeros gibis, principalmente os gibis nacionais, que demandavam mais custo de produção. Cancelou inclusive, por exemplo, a linha de gibi de heróis da Globo, que na época publicava boa parte do material da Image Comics, Gen 13 ou Gen 13, Wildcats, Cyber Force, Strike Force, enfim, a Globo saiu cancelando tudo. A Abril cancelou algumas coisas, cancelou Savage Dragon, cancelou Youngblood, não só pela qualidade do material, mas também porque o mercado estava em crise. Não só o mercado de quadrinhos, de revistas, de publicações, todo o mercado brasileiro estava em crise, e isso infelizmente levou ao cancelamento do gibi do Mega Man, o que é uma pena, porque eu gostava muito de ler sempre que chegava na banca e tinha uma edição do Mega Man, porque, como eu disse, a gente via meio que na surpresa, porque a periodicidade não era muito respeitada. Eu ficava feliz, comprava. O gibi era baratinho, custava R$2. Enfim, então vamos lá aos pontos positivos. Eu acho que o ponto positivo principal é a iniciativa, por si só, de lançar esse gibi, de ir atrás do licenciamento e de lançar nas edições da Animax em que falavam sobre isso. As matérias, acredito que escritas pelo José Roberto Pereira, que na época ainda estava com a Animax e com a revista do Mega Man. Eu deveria ter falado isso na parte de produção, mas os roteiros eles ficaram do 1 ao 5, se eu não me engano, encarregados do José Roberto Pereira, e do 6 em diante do Sérgio Peixoto e Orlando Tossetto. Mas enfim, voltando aos pontos positivos, nas Animax em que falam sobre a produção, o José Roberto Pereira diz que eles, quando viram o desenho na TV, foram ralar atrás do licenciamento, e essa é uma iniciativa muito bacana. E a iniciativa de não pegar o mangá japonês, original japonês, e decidir fazer o quadrinho brasileiro também é uma iniciativa muito bacana. Eu vendo as páginas do mangá japonês que a Animax publicou enquanto falava sobre a produção, eu fiquei pensando, eu queria ler isso aqui está muito mais legal, isso aqui está muito mais bem feito, isso aqui tem muito mais o perfil do tipo de gibi, do tipo de mangá que eu gosto de ler. Mas, apesar de tudo, eu gostava do gibi do Mega Man, mas quando eu vi as páginas eu fiquei pensando isso. Só que hoje eu vejo como essa iniciativa foi corajosa e importante. O mangá do Mega Man, se tivesse sido publicado aqui no Brasil, teria sido só mais um mangá. Lembrando que Mega Man também é publicado nos Estados Unidos com edições, com produções locais. O mangá é publicado lá também, mas tem produções locais, lançadas pela Arte Comics, etc. Então eu acho que é uma grande oportunidade para o mercado nacional, para escritores e para desenhistas, e aí que vai o segundo ponto positivo, que é eu detesto essa expressão, mas eu vou ter que usá-la aqui, você fazer de limões uma limonada, e com um problema, com as limitações financeiras que a editora impôs, convidar vários artistas diferentes por edição para poder fazer a negociação que eu falei. Olha, você não vai receber, mas você vai receber algumas edições, você não vai receber financeiramente, você vai receber algumas edições, você topo. Eu acho que se fosse o mesmo desenhista em todas as edições não aconteceria. Foi, no fim das contas, uma saída legal que eles encontraram em conjunto com os autores, que acabou revelando bons autores para o mercado nacional, para o mercado internacional, revelando bons autores para o conhecimento do público, que não tinha acesso a esses caras. A gente só tinha acesso a desenhistas que desenhavam para fora, mesmo quando eles eram brasileiros. O Mike Deodato Jr. nessa época já estava em alta, mas a gente só tinha conhecimento desses caras quando eram lançados lá fora. Então, ponto mais que positivo isso, apesar de gerar uma questão, eu não vou nem chamar de problema, que eu não vou colocar como ponto negativo de forma alguma,
que era a diferença, para não dizer a discrepância de arte de uma edição para outra. Tinha uma linha editorial que pedia algumas coisas, então, por exemplo, geralmente o cabelo do Rock, do Mega Man, era castanho e os olhos azuis, enquanto o cabelo do Mega Man X, e sim, Mega Man e Mega Man X conviviam, mas enfim, o cabelo do Mega Man X geralmente era preto e os olhos geralmente verdes. Essa questão dos olhos eu acho que nem sempre era obedecida, mas a do cabelo era. Então, por mais que o traço variasse, os autores tentavam, os desenhistas tentavam respeitar isso aí, mas era uma diferença tão grande que eu acho que muita gente que pegava uma edição e outra não conseguia entender a princípio que era o mesmo gibi. Mesmo assim, eu acho que essa questão merece ser totalmente deixada de lado, porque a iniciativa é muito positiva. Foi muito bacana terem feito dessa forma. Então acho que esses basicamente são os dois grandes pontos positivos. A arte na maioria das vezes era boa, eu acho que eu já comentei isso. Tem uma ou outra edição que a arte não é tão boa, por exemplo, a primeira edição desenhada pela Arumi Saito, que dá para ver que ela desenhou em computador, eu acho que a arte não ficou tão legal assim. E a Arumi desenha bem, tem outros desenhos delas, tem outros desenhos dela em outros trabalhos que são bem melhores que esse aqui. Não estou dizendo que está mal desenhada, não está mal desenhada, está bem desenhada, mas eu estou dizendo que para mim é uma das edições mais fracas. Em contrapartida, tem algumas que estão... o trabalho está excepcional. É o caso da 3, que foi desenhada pelo PH Marcondes, é o caso da 11 e da 13, que eu já falei, que foi desenhada pelo Rogério Renata, é o caso da 16, desenhada pelo Daniel HDR. No fim das contas, eu acho que todas as edições mantêm um nível. Todas estão de bom para cima, de bom para ótimo. Ponto positivo do mangá. E apesar de eu ter dito os pontos positivos são esses, eu vou incluir mais um que aí vai entrar também como ponto negativo, que é a questão da história, deles terem decidido escrever uma história independente, uma história inédita, uma história de acordo com a visão deles. Segundo o Sérgio Peixoto, no editorial da primeira edição, o editorial que não é do editor, mas é do escritor José Roberto Pereira, ele diz que ele deixou de lado a série de TV porque ele achava a história ruim. Eu acho que é totalmente desnecessário ele dizer isso, não pela crítica da série de TV. Eu realmente acho a série de TV do Mega Man, que passava no SBT, bem ruim. Eu acho que isso deve ser deixado de lado, porque assim, não teria razão para eles adaptarem a história da TV. A história da TV já é uma adaptação cheia de liberdades. Não se esperava alguém seguir aquele caminho. E aí depois ele diz que deixou de lado também a história dos games, porque os games nada mais são que uma desculpa para você jogar. E aí eu discordo dele, porque eu acho que os games têm sim história. Eu acho que os games são sim uma mídia para se contar uma história, apesar da interatividade. Mas eu acho legal que eles tenham tentado fazer uma história totalmente independente, daí o título Novas Aventuras de Mega Man, porque são novas de fato, é algo que não estava nos games, é algo que não estava no desenho animado, é algo que não estava nos mangás lançados lá no Japão. E muita gente faz críticas a certas decisões de roteiro que foram tomadas, como por exemplo Mega Man e Mega Man X coexistirem, porque na história do gibi se passa 30 anos no futuro. O Mega Man ele foi colocado em animação suspensa e ele passou 30 anos em adaptação até que ele é despertado pela Row, que também tinha passado esse tempo em animação suspensa e em atualização. Não se explica como a Row foi despertada, e ela vai e desperta o Mega Man. Então se passa 30 anos no futuro. E tem algumas coisas, como por exemplo o Mega Man e o Mega Man X nos jogos, no cânone dos jogos. Mega Man X é o próprio Mega Man no futuro, mas aqui eles coexistem como personalidades diferentes.
E aí tem coisas do tipo a Roll ter sido produzida antes do Mega Man, a Roll ter sido produzida a partir do corpo de uma criança de rua, uma pré-adolescente de rua, uma garota de rua que foi sequestrada e assassinada com esses fins, com fins de trabalhar ali num ciborgue, num híbrido de inteligência artificial com um corpo humano. Isso pelo Dr. Qual é o nome do vilão? Dr. Wily. E o Dr. Wright, o Dr. Light, preferiu, quando descobriu o que estava sendo feito, decidiu tocar o projeto de uma forma mais humanizada, como uma forma de se redimir. Isso foi bastante criticado, assim como várias outras decisões de roteiro foram criticadas, e eu acho uma bobagem criticar essas decisões por princípio. Elas podem ter alguns problemas, mas por princípio eu não acho que são decisões passíveis de crítica por dois motivos. Primeiro, a adaptação sempre aconteceu, sobretudo quando você está adaptando de uma mídia para outra, e essas adaptações sempre sofreram alterações. Então, quando era adaptado um gibi para o cinema ou para um desenho animado, uma série de TV, sofria alterações. Quando um videogame era adaptado, então nem se fala. Nessa época já tinha muito videogame sendo adaptado, Super Mario pela Valiant, Sonic pela Archie Comics, e sofreram muitas, mas muitas adaptações, alterações. Eu não acho necessariamente que isso seja um problema, desde que fique bom. Muita gente considerou isso aqui no Mega Man um problema, e eu acho que isso não foi um problema. Eu acho que escrever a própria história, tomar liberdades para fazer o roteiro e decidir o destino dos personagens é positivo. Então esse é um ponto positivo. Só que muitas vezes o caminho que se segue é negativo, e aí a gente vai entrar nos pontos negativos. E eu acho que o principal ponto negativo do gibi do Mega Man é justamente o roteiro. O roteiro é ruim. A ideia, como eu falei, a premissa é legal. De você jogar, descartar tudo que foi feito no Mega Man, decidir fazer sozinho. Só um detalhe que eu não contei: o Sérgio Peixoto, o José Roberto Pereira, ele disse que estava descartando a série de TV e o jogo porque não achavam legal. Só que na verdade o José Roberto Pereira não entendia nada de Mega Man, o Sérgio Peixoto também não. Só que o Sérgio Peixoto deixou o roteiro na mão do José Roberto Pereira, achando que o José Roberto Pereira sabia alguma coisa de Mega Man, e depois descobriu que não, que o José Roberto Pereira apenas se informou com alguém que ele conhecia a respeito e decidiu fazer o roteiro dele. Isso está no link que eu vou deixar na descrição, que o Sérgio Peixoto conta como foi a produção, né? Mas enfim, voltando. O roteiro, apesar dele ter essa premissa que eu considero legal, de começar uma história totalmente do zero, de acordo com a visão dos autores, no fim das contas eu acho que não foi um bom roteiro, apesar de ter algumas edições bem divertidas de se ler. A edição 11, a edição 13 e a edição 16 são edições bem divertidas de se ler, só que o roteiro tem muitos problemas de furo. E quando eu digo furo, tanto vale para o sentido mais comum que a gente coloca de furo de roteiro, que é o de alguma coisa de algumas contradições, de algumas impossibilidades, de algumas coisas que não deveriam ter acontecido daquela forma, mas passa batido, quanto de informações que não são dadas, que há uma brecha entre um acontecimento e outro. Não faz lógica esses acontecimentos terem se sucedido dessa forma, e o que aconteceu entre eles você não fica sabendo, não é informado, ou é informado muito de forma que não faz sentido, você não entende por quê, ou por que isso não foi mostrado. Já vou explicar por quê. Eu acho que o roteiro da primeira edição é muito legal, que é quando apresenta a ideia. Basicamente, na primeira edição, a Roll está num deserto procurando a cápsula onde o Mega Man estava em atualização. Ela está sendo perseguida por alguns bandidos, alguns vilões menores.
ela acha o Mega Man e desperta o Mega Man. E o Mega Man derrota esses vilões menores e numa conversa com ela pergunta como tá o mundo. E ela diz que o mundo tá um caos, porque o Dr. Wily dominou o mundo. Ele conseguiu o que ele sempre quis, que era conquistar o mundo. E aí o Mega Man fica revoltado, porque fica sabendo que o Dr. Light morreu. Aí ele, pô, meu pai, meu criador morreu sem realizar o sonho de ver os humanos em paz, por que é que eu tenho que lutar por essa galera? E aí a Ro chega e fala, não, calma, Rock, não é assim. Você tem que lutar porque tem crianças, tem mulheres, tem homens inocentes nessa história que agora estão sendo oprimidos e dependem da gente. Então a gente precisa fazer alguma coisa por eles, precisa livrar o mundo dessa tirania. É uma conversa bem mangá, uma conversa clichê de mangá, mas que eu particularmente acho muito legal quando ela é bem feita. E no caso dessa primeira edição de Mega Man, ela é bem feita. Então começa muito bem. E a partir daí eles decidem rodar o mundo e eles não explicam bem qual é o destino deles. Eles só dizem, pô, então vamos rodar o mundo fazendo bem. Então você fica pensando, pô, pode ser que a história daqui para frente pode seguir um roteiro mais contínuo, ou então pode seguir um roteiro em que cada edição eles vão ali enfrentar algum vilão, etc. É mais ou menos um pouco de cada que acontece. Boa parte das edições, não todas, boa parte das edições é fechada. Eles enfrentam e derrotam um vilão, só que dá para ver que tem uma continuidade entre elas. E depois essa continuidade passa a ser mais direta mesmo, com as edições terminando em cliffhangers e etc. Na edição número 2 já começa a cagada, porque José Roberto Pereira ele tentou empurrar alguns personagens dele na história. O mangá, o gibi do Mega Man, esse gibi nacional, ele trabalhou não só com personagens clássicos da série, como com alguns personagens originais, entre heróis e vilões, e isso não é necessariamente um problema se os personagens forem bons. Alguns personagens que foram introduzidos depois da saída do José Roberto Pereira, quando o Sérgio Peixoto assumiu os roteiros, são bons, são bacanas. Mas o José Roberto Pereira, o que ele cometeu foi um crime, na minha opinião, né? Crime entre aspas, que isso não é exatamente um crime, mas enfim, ele cometeu uma atrocidade. Na edição 2, ele coloca alguns personagens dele que ele já tinha usado em outros locais, tinha publicado tirinhas qual era o nome da revista? Na Japan Fury, que era uma revista que ele e o Peixoto faziam antes da Animax. A edição 2 seria o encontro do Mega Man com o Mega Man X. E como a capa sugere, como eu acabei de dar um resumo, de repente Mega Man e Mega Man X se encontram, não vou dizer exatamente como, mas eles se encontram, e aí eles estão conversando, o Mega Man convida ele para entrar na batalha, até que ele aceita, e aí há uma quebra de quarta parede, onde entra uma personagem do José Roberto Pereira. Na verdade, o que está acontecendo é o seguinte: tem um encontro do Mega Man com o Mega Man X, tem a reunião deles dois, eles decidem entrar em batalha, e quando eles decidem isso aí, quando o Mega Man X diz, pô, beleza, eu vou me juntar a vocês, a gente vai sair pelo mundo fazendo justiça, eles estão prestes a ser atacados por um grupo de robôs, alguns vilões. E a história é interrompida e há uma quebra de quarta parede para que seja apresentada uma personagem do José Roberto Pereira, chamada Princesa, se eu não me engano, e tem ali uma espécie de talk show apresentado pelo Rock, o Mega Man, em que essa princesa ela faz ali vários discursos inflamados a respeito do quadrinho nacional, da independência do autor nacional, da importância de ter quadrinhos
nacionais sendo publicados, com personagens nacionais, etc. Isso dura 8 páginas. Deixou de se ter uma cena de ação dos personagens da Capcom, que foram licenciados, para ter 8 páginas desse delírio do José Roberto Pereira. Eu considero isso uma falha muito grave, ainda mais com um produto licenciado. O José Roberto Pereira depois disse que ele pretendia descartar o Mega Man e os personagens do Mega Man para usar apenas os personagens dele. Eu não sei se ele estava falando sério ou se ele estava só zoando, se era só trollagem, mas enfim. A edição 3 segue normalmente. Depois desse evento, depois dessa loucura aí da introdução da princesa, a gente chega na edição 3, que também tem um roteiro ok. Se passa em São Paulo, tem inclusive uma panorâmica do prédio do Bradesco. Eles enfrentam um personagem próprio, um vilão criado pelo quadrinho nacional, derrotam esse vilão, a Ro é destruída, resta só o cérebro da Ro, que é uma espécie de HD, e é basicamente aí que começam os problemas no roteiro. Depois dessa edição, tem uma quarta edição de Flashback, que foi desenhada pela Erika Wano, que seria a história de background da Ro, que é a história que eu comentei, que Ro era uma garota de rua que foi pega por um exército do Wily, um exército ali que tem um quê meio fascista, os caras tudo uniformizados, com braçadeira com insígnia. Então eles sequestram a Ro, e a Ro é morta para ser utilizada nesse experimento de produção de um ciborgue. Quando o Dr. Light vê, pega o que tinha restado da Ro para desenvolver um robô mais humanizado, como eu falei e tal, e a edição acaba. A quinta edição já mostra a loucura que os roteiros tinham se tornado. Porque tem um salto que você simplesmente não entende como aconteceu. Mega Man e Mega Man X estão num autódromo para disputar uma corrida patrocinada pelo Turbo Man, um personagem, um vilão dos games. E, cara, como é que eles foram parar ali? Por que é que eles estão ali? E a Ro, ela tá com a memória dela, o HD dela, o cérebro dela foi colocado numa máquina de lavar, que gera algumas piadas na série, mas não mostra por que isso aconteceu. Eles poderiam ter uma edição mostrando os caras procurando um corpo para Ro e decidindo botar numa máquina de lavar, mas não mostra por que isso aconteceu. Tem alguns poucos flashbacks dizendo que eles colocaram o corpo dela numa máquina de lavar. Depois dessa edição, eu acho que aí o José Roberto Pereira já saiu. Tem uma edição em que eles estão no Ceará, em que eles enfrentam um grupo de robôs cangaceiros, um cangaço tecnológico, e eles conseguem reconstruir o corpo da Ro. A sétima edição foi uma tentativa do Peixoto de acabar com aquela loucura que o José Roberto Pereira tinha introduzido na segunda edição, em que tinha colocado aquela princesa e tal. Eu acho que a intenção deles era ignorar aquilo ali, mas como aquilo foi feito, no fim da sexta edição a princesa volta, teletransportada para a Patagônia, e na sétima edição ela é mandada de volta para um portal do lugar para onde ela veio, enfim, para a mente do José Roberto Pereira, qualquer que seja o local de origem dela. Foi uma forma do gibi dizer, olha, essa personagem aqui não existe mais aqui nessa realidade, esqueçam ela. E daí para frente segue com várias aventuras, só que você não entende a continuidade dessas aventuras, você não entende onde os personagens estão, por que eles estão naquele lugar. Depois mostra que eles estão numa espécie de base subterrânea, que era do Proto Man. Você nota isso pelo design da base subterrânea, que tem um túnel com uns canos, etc. Mas
enfim, é tudo muito espaçado. Antes disso, mostra eles numa base, nunca se explica que base é essa, como eles chegaram nessa base, até que Row tem uma pane, todo o sistema de todos os personagens desligado, e eles acordam lá na base do Proto-Man, que é quando começa a ser introduzido o Zero, o personagem Zero, que aparentemente é um aliado do Proto-Man. Você não entende quais são as intenções do Proto-Man, você não entende qual era a busca que o grupo do Mega Man X estava fazendo. Um personagem dos games, que é o Bass, se eu não me engano o nome original do Bass é Forte no Japão, Forte, mas aqui no Ocidente é conhecido como Bass. Ele é chamado de Slasher no gibi, não sei porquê. Então o Slasher é introduzido e é tudo muito confuso. Você vê que tem alguns elementos ali de continuidade entre um número e outro. Por exemplo, depois dessa aventura na Patagônia, sabe-se lá como eles foram parar na Patagônia. Tem uma aventura numa cidade suspensa, numa cidade flutuante, numa rocha flutuante, numa ilha flutuante. Eles vão até essa ilha, onde eles enfrentam alguns vilões que aparentemente trabalham pro Wily. E nessa cidade tem um grande prédio, como se fosse uma grande sede de empresa do exército do Wily, aquele exército que eu falei que tem um tom ali meio fascista, meio fascista, e eles enfrentam esses inimigos, mas você não entende por que eles enfrentam ali alguns inimigos, derrotam alguns soldados e vão embora, simplesmente vão embora, você não sabe qual foi o princípio daquilo ali. Aí eles encontram com um Bass, pegam um Bass para contar um pouco da história, aí tem alguns flashbacks contando como se chegou o que se passou naqueles 30 anos em que o Mega Man ficou em atualização. E aí tem uma história envolvendo uma história paralela envolvendo um outro personagem da causa Rosenbein, ou Rosebin, que é aliada do Wily, em que envolve rituais voodoo, talvez voodoo não seja exatamente o termo, aliás, voodoo não é o termo, então peço desculpas, isso é até uma questão de ignorância religiosa, mas enfim, em que envolve rituais ocultistas, com corpo de pessoas, com sacrifício de pessoas, com corações arrancados. Talvez tudo isso fosse ser explicado se o gibi tivesse continuidade. Em determinado momento o Wily e os vilões se revelam, os vilões, que é o grupo do Wily chamado de Os Seis, que na verdade torna-se apenas 5, porque o sexto seria o Proto-Man. Eles passaram boa parte do gibi sendo mostrado apenas na sombra, nas silhuetas, como sendo alguém que cobra o Wily, e aí de repente eles se revelam e vão atrás dos heróis, e depois o Wily aparece voltado contra eles com um exército grande de robô para derrotar todo mundo, inclusive esses aliados deles. Então você não entende exatamente quais eram as motivações ali. Talvez tudo tivesse uma explicação caso o gibi continuasse. Na última edição, na 16ª edição, vem uma nave alienígena e aparecem uns ETs ali bem num visual até bem tradicional. Parecem uns Greys, só que na verdade eles são brancos mesmo, com olhos azuis, mas naquela silhueta que a gente conhece, tantos relatos de abdução e etc. E infelizmente é encerrado. Depois disso o gibi é encerrado. Então talvez tivesse uma explicação para tudo isso que aconteceu. Mas o problema é que entre uma edição e outra você não entendia o que tinha se passado, inclusive nas edições em que havia uma continuidade maior. Na edição número 10, eles recebem visitas dos Neo Mavericks, que são alguns vilões são alguns robôs vilões produzidos pelo Dr. Wily. E na edição 11, quando está havendo ali ainda parte do interrogatório do Bass, a Row ainda está conversando com o Bass, o Mega Man
que nas edições anteriores tinha estado presente no interrogatório, tinha acompanhado o interrogatório, ele de repente está num lugar enfrentando vários robôs, destruindo vários robôs, e você não sabe que lugar aquele, como ele foi parar ali, por que ele foi parar ali. Aí de repente a Ro é desligada, o Mega Man não estava naquele local onde a Ro foi desligada, e na edição 13, quando mostra que todo mundo está preso, todo mundo foi desligado e todo mundo foi apreendido e levado para a base do Proton Man, o Mega Man de repente está lá, entre os robôs que tenham sido desligados e abduzidos abduzidos, não se encaixa aqui em português, enfim, e raptados para a base do Proton Man, levados à força para a base do Proton Man. Então, como é que o Mega Man chegou ali? Não tem grande continuidade, não tem grande conexão entre as edições, mesmo as que supostamente deveriam ter continuidade. É como se os autores tivessem a ideia bem clara na cabeça deles, então eles entendiam o que estava acontecendo, mas essa clareza não era passada para o leitor. Então realmente o roteiro foi um problema muito grande. Aí pode ser um pouco de falta de experiência dos autores, pode ser pela limitação que eles tinham de fazer histórias curtas, etc. Então eles acabaram não sabendo lidar bem com essas limitações. Se vocês estiverem escutando uma voz, eu peço desculpas porque tem alguém aqui próximo falando. Fechei a janela, espero que ajude. Mas enfim, então tem todas... talvez eles não estivessem sabendo lidar bem com todas essas limitações, mas o fato é que, no fim das contas, falharam muito no roteiro. O roteiro é muito confuso, o roteiro é muito desconexo, e o roteiro ele parece tentar passar informações, uma série de informações que o autor tinha intenções de costurar uma grande história, mas essa trama não é bem amarrada e não é transmitida de forma clara para o leitor. Eles tinham que lidar com muitos personagens, entre personagens dos games e personagens originais. A princípio era Mega Man, Mega Man X e Ro. Depois entraram a Karinka, que é uma personagem dos games, que nos games ela é uma criança, se não me engano. Aqui no gibi ela já é uma adolescente, mas na verdade se sugere que ela é uma adulta ou talvez até um androide, um ciborgue, porque numa edição, o Mega Man X, eu acho que é na edição 9, o Mega Man X questiona, se passaram 30 anos e a Karinka viveu aquilo lá atrás, ela tem uma aparência de adolescente. Como assim? Por quê? O que é que ela é? Então fica aquela sugestão de que ela é uma ciborgue. Bem legal isso aí, se tivesse sido desenvolvido. Mas enfim, então você já tem 4 personagens. Você tem a Nastinka, que é uma personagem original, uma assistente da Karinka. E aí depois entram o Bass, entra o Zero, entra o Proton Man. Depois entram os 5 vilões do Dr. Wily, que são os 6. E faz uma multidão, esses caras vão acabar sendo aliados para enfrentar o Wily, e aí vem um grupo de resistência de seres humanos, personagens originais também, que se eu não me engano são 4 ou 5 pessoas, ou seja, era muito personagem para eles lidarem em poucas páginas. Talvez isso tenha atrapalhado também o desenvolvimento do roteiro, já que eles queriam mostrar cada um, e aí você não entendia exatamente muito bem onde cada um deles estava, como cada um deles chegou ali. Então acho que o roteiro ele é bem falho nesse sentido. Esse é o grande problema do gibi. Já falei várias coisas que as pessoas consideram defeito, como todas essas liberdades e adaptações que tomaram, como a variação de desenhista de um número para outro, gerando uma inconsistência de traço, como a criação de personagens originais. Eu acho que tudo isso é positivo, se for bem trabalhado. Acho que o grande problema, na verdade, é o roteiro, os problemas de roteiro, os furos de roteiro, enfim. Mas acho que apesar de tudo isso aí, apesar de ter um roteiro bem falho, é um gibi que vale a pena ser lido, ser conferido por toda a riqueza de produção que ele tem.
sobretudo de caras que nos anos 90, que não tinham experiência, foram com a cara e com a coragem, sem ser merecidamente remunerados, sem receber o que era devido, e colocaram um gibi nas bancas de todo o Brasil. Todas as edições que eu tenho, eu peguei em bancas. E aí é que vem a minha relação pessoal com o gibi, que eu falei que eu ia contar. Que o vídeo já tá grande pra caralho, mas enfim, é isso. No vídeo do Street Fighter, do gibi do Street Fighter, eu comentei que eu tinha o costume de peregrinar por bancas de revista. Eu fazia muito isso na infância, na pré-adolescência e na adolescência. Eu saía andando pelas ruas procurando bancas de revista, para ver bancas de revista que eu ainda não conhecia, e ver se tinha algum gibi que eu nunca tinha visto nessa banca e tal. Sempre acabava descobrindo alguma coisa. Eu descobri, entre aspas, a revista Animax na edição 6, que tinha uma capa do Fly. Fly era um dos meus animes preferidos. Não tinha tido outra revista que tinha dado destaque ao Fly na capa. A Herói não fazia isso. Na verdade, a Herói tinha dado uma notinha de capa com o Fly. Eu acho que na edição 82 foi a única vez que a Herói deu alguma bola pro Fly. A Heróis do Futuro não fazia isso. Enfim, ninguém dava bola pro Fly. Eu vi ele na capa da Animax, comprei a Animax. Essa edição 6 foi a edição em que eles anunciaram o lançamento do gibi do Mega Man. E um dia de domingo, eu estava voltando para casa, tinha saído com minha família, estava voltando para casa por volta das 6 horas da tarde. E eu fui numa das bancas que eu costumava ir, que era perto da casa da minha avó. E lá eu vi as edições 1 e 2 do Mega Man. E aí eu pensei, porra, legal isso aqui. Comprei. Gostei muito da edição 1, como eu falei. Não gostei da edição número 2. Mas eu pensei, cara, isso é o máximo. Esse gibi aqui do Mega Man, já li o editorial, entendi que aquela era uma edição nacional. Vi isso nas edições da Animax, em que eles falavam sobre o gibi. E aí eu passei a acompanhar as edições e, como eu falei, as publicações eram muito intermitentes. Intermitente o termo para isso. Mas enfim, apesar de ser anunciado como um gibi mensal, não ia estar todo mês na banca e às vezes as edições chegavam juntas, até como eu falei, foi o caso da edição 1 e 2. Então acompanhar esse gibi também era uma aventura. Eu acho que a tiragem era baixa, então tinha uma edição por banca, geralmente 2 edições por banca no máximo. Eu acho que eu lembro que eu chegava na banca, geralmente tinha uma edição do Mega Man, eu era a única pessoa que eu conhecia que lia, então geralmente era eu quem comprava aquela edição. E era uma época em que eu estava, sei lá, 6ª, 7ª série do ensino médio, do ensino fundamental, 8ª série. Então, na época que eu também não tinha tantas obrigações assim, além de estudar. Era uma época que o Brasil já estava consumindo muito anime e mangá com as limitações que a gente tinha. Anime, na verdade, mangá a gente estava sem nenhum em bancas, com as limitações que a gente tinha. Então estava passando Cavaleiro do Zodíaco, Shurato, Samurai Troopers, Sailor Moon, Rayard, Fly, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho. E a gente não tinha nada daquilo em banca. O que a gente tinha em banca eram revistas especializadas que falavam sobre o assunto, mas não tinha histórias para ler. Essas produções de gibi nacional, como foi Holy Avenger, Mega Man e até outras tentativas que veio depois, que também valeriam um episódio, como o Fighter Dolls do próprio Peixoto, Valiant Hulk, eram as nossas alternativas. A gente não tinha mangá para ler, a gente ia nesses gibis nacionais com estilo mangá, todos coloridos, inclusive, que eram leituras boas, eram leituras divertidas. Era o que a gente tinha, no fim das contas. E por isso que se tornou um dos meus gibis preferidos. Foram 16 edições. Eu notava que eles tentavam colocar algumas coisas bem típicas de mangás e animes nas edições nesse gibi do Mega Man. Tinha muita coisa que você percebia a forma como eles soltavam determinado poder, você percebia que eles estavam emulando bem coisas como Yu Yu Hakusho, o relacionamento entre personagens,
apesar de ser um mangá de ação e aventura, havia ali um interesse romântico entre um personagem e outro, e você ligava bem isso com, com animes e mangás. Era bem diferente de quando acontecia uma relação é, romântica num gibi americano, que eu também lia gibis americanos. Então, sei lá, você vê a relação da Mary Jane com o Peter Parker, era bem diferente. Você vê a relação que estava sendo construída entre o Mega Man X e a Nastenka no gibi do Mega Man. Então isso tudo fez com que fosse meu gibi preferido naquela época. Era uma época que o gibi do Street Fighter já tinha saído de circulação, o pessoal da Scala já tinha perdido o direito lá adquirido junto a Character, então tinha sido o meu gibi preferido que tinha sido, esse substituiu e foi bom enquanto durou. Eu gostei muito dessa leitura, apesar de todos os problemas, apesar de, no fim das contas, se eu tivesse que fazer uma avaliação mais crítica e sem levar em consideração todos os desafios de produção que fazem deles um gibi muito digno, talvez eu desse uma nota muito baixa. Porque, de novo, os problemas de roteiro, de contação de história, são gritantes. Mas eu acho que foi uma tentativa válida e me divertiu. Durante o período de produção, eu acho que o Peixoto, o Orlando Tossetto e até o falecido José Roberto Pereira estão de parabéns pela iniciativa e pela forma como eles conduziram o gibi, no fim das contas. É passível de crítica, já vi ser muito malhado. Eu acho até que a malhação é justa, embora não concorde com alguns pontos dela, mas também é passível de muitos elogios. Então é isso, eu acho que esse é o episódio mais longo, quase 1 hora. Então se você realmente escutou até aqui, cara, você é foda. Muito obrigado. Esta foi mais uma conversa despretensiosa sobre qualquer coisa. Um abraço e até a próxima conversa.